Seja bem-vinda, bem-vindo. Estamos começando mais um episódio do Abradilan Cast. Como eu já disse, eu gosto de repetir, um projeto desenvolvido pela Abradilan para desenvolver o setor farmacêutico com conteúdo de qualidade, profissionais especializados, renomados. Bom, eu, Viviane Massi, estou aqui para conduzir um episódio, uma entrevista hoje sobre testes e aparelhos, novas categorias para o mercado farmacêutico. Sim, essa é uma categoria que vem crescendo muito e foi impulsionada principalmente pela pandemia de Covid-19 e a tendência é que se mantenha daqui para frente. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o Ricardo Scaroni, diretor de operações comerciais na Med Levinson. Ricardo, muito obrigada, seja bem-vindo. Obrigado, Viviane, pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade que a Abradilan nos dá para falar um pouquinho sobre essas categorias e também deixar registrada a alegria de te rever, de poder conversar contigo. Nos conhecemos há muitos É anos, né? verdade. Não, nem tanto. Não, eu já trabalho no setor há 20 anos, Ricardo. Juntos, então é exatamente isso. Já está aí já há um Estamos nesse caminho tempinho, juntos. né? Bom, a Med Levinson é uma distribuidora, uma empresa distribuidora especializada em produtos para a saúde e bem-estar, que atua há 20 anos em todo o Brasil, Isso. né? Quase que nasceu junto com a minha chegada ao setor farmacêutico. Isso. Muito bom, muito bom. Bom, Ricardo, para preparar esse roteiro, Uhum. eu pesquisei, dei uma olhada nos produtos que esse mercado de testes e aparelhos anda oferecendo e fiquei surpresa com a quantidade, Ricardo. Tem teste e aparelho de tudo quanto é jeito. É verdade. É muita coisa. E eu queria, inclusive, pedir você para dar uns exemplos para a gente. Tá bom. Na verdade, a linha é muito extensa, porque a gente está falando de prevenção de saúde. E é diferente do medicamento, que é um tratamento. Tá certo que a gente vai ter a linha dos vitamínicos e tal, mas via de regra a gente vai à farmácia comprar um medicamento para um tratamento. O equipamento não. Nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de acompanhamento de saúde. E eles, óbvio, vão se desdobrar nas necessidades, mas detidamente nos produtos para doenças crônicas, né? Aquelas doenças que exigem esse monitoramento. Por Nós estamos exemplo, falando de diabetes, nós estamos falando de hipertensão, da síndrome metabólica como um todo, então do colesterol, mais recentemente, inclusive, com uma aplicação muito grande no combate à obesidade. Então, quando nós somamos todas essas doenças e principalmente os efeitos delas, nós vamos entender o custo não só para o serviço de saúde, mas também para as famílias, para as pessoas que acabam muitas vezes negligenciando e depois pagando esse preço lá na frente, seja o preço do não tratamento, seja o preço de uma internação, seja o preço da perda de um ente querido, seja o preço da perda da saúde, da qualidade de vida. Então a gente entende que monitorar, acompanhar a qualidade de vida é um fator essencial para quem tem doenças crônicas e aí estão as soluções disponíveis. Mais recentemente, a gente ainda teve o advento dos testes, que se popularizaram após a Covid. oxímetro também, né? Aquele aparelhinho de medir a Perfeito. oxigenação. Perfeito, que são produtos de monitoramento, que eram tidos como de uso hospitalar, né? Então eram produtos para uso quando a gente vai buscar uma consulta médica, uma consulta de emergência, e hoje a gente sabe que não, que na verdade a gente pode trazer para um uso mais cotidiano, de tal forma que a pessoa consiga, através do monitoramento da saúde, fazer a prevenção da forma correta, né? Você falou de oxímetro. Na verdade, a gente, ao longo do tempo, foi aprendendo o que é um oxímetro e a Covid nos ensinou mais rapidamente, assim como a questão dos testes, né? A gente já fala de teste há muito tempo, a Med Levinson traz testes rápidos para o Brasil desde 2015, mas o advento da Covid mudou a cultura e o entendimento que se tem sobre os testes. Da mesma forma, a gente entende que há um desafio nosso em mudar a cultura e o entendimento também dos produtos para prevenção. Eu acho assim, a pandemia, lógico, né, impulsionou muito esse mercado, mas tem também o novo conceito da farmácia, né, como um local que é provedor, um local provedor de saúde e não só um local onde você vai tratar uma doença, né? A gente já discutiu isso em outros episódios aqui no videocast, então eu acho que esse novo olhar para a farmácia favorece muito esse mercado, concorda? Concordo e isso nos traz um desafio, né, Viviane? Porque ainda que se fale desse novo momento, a gente sempre viu, né, ou soube que as farmácias ofereciam esses produtos.
mas a questão era que aquilo ficava na farmácia como um item adicional, né? Ficava lá, muitas vezes as pessoas compravam por curiosidade ou por uma indicação médica, e a gente entende que a farmácia hoje tem que ter um papel mais ativo nesse acompanhamento, nessa prevenção. E isso vai ampliar a importância da farmácia, não só como uma loja, um local de venda de medicamento curativo, de um produto para curar, mas também um produto para prevenir. E isso exige uma mudança de comportamento e mentalidade, não só da população, mas principalmente daqueles que estão nesse canal, né? Nós estamos falando Você vê como de uma vários players, oportunidade, então, para a sem dúvida. farmácia ter essa categoria no ponto de venda, é Isso. isso? Não, e isso ficou muito evidente ontem, né, quando a Bradilan fez a abertura do evento, né, da Conexão Farma, num painel, onde estiveram presentes pessoas da indústria, do varejo, das empresas de prestação de serviços, né, de prestação de informações e também da distribuição, e ali ficou evidenciada a oportunidade que se tem com produtos voltados à prevenção. Só para contextualizar para o nosso espectador, a gente está gravando esse videocast diretamente do Abradilan Conexão Farma 2023. Então, quando o Ricardo diz ontem, ele se refere a 14 de março de 2023. Perfeito. A gente acompanhou um painel chamado Desafios da Operação e falou-se muito nesse painel sobre essa farmácia provedora de saúde. Isso, exatamente. E uma das categorias citadas foi justamente equipamentos de monitoramento, de prevenção e testes, né, que são categorias distintas. A gente entende que, embora ambas na farmácia, assim como outros não medicamentos, são categorias distintas, com trabalhos distintos, que vão mobilizar tanto a farmácia quanto a distribuição e a indústria, né, que vai ter que prover esse conhecimento para a cadeia como um todo. Você falou em categorias, eu até anotei aqui no meu roteiro, a gente tem categorias para, pelo menos na Bad Levinson, né? Vocês separam dessa maneira, diabetes, Isso. hospitalar, hipertensão, ortopédicos, saúde e bem-estar. Que dicas você pode dar para a farmácia que quer apostar nessas categorias, nesses testes, nesses aparelhos? Que dicas você pode dar para a farmácia trabalhar corretamente a exposição desses produtos no ponto de venda? Primeira coisa, ela precisa conhecer muito bem os seus clientes. Nós estamos falando de um mercado que no Brasil é extremamente grande. São 10%, entre 9% e 10% de diabéticos no país. Então, nós estamos falando de 20 milhões de pessoas portadoras de diabetes. Nós estamos falando de 30 milhões de pessoas que cuidam ou que devem tratar a hipertensão arterial. Aí a gente vai somar aqueles que têm colesterol desequilibrado, né? Colesterol alto, mais os obesos. Então, se a gente for somando essas possibilidades todas que trazem um risco, né, de um acidente vascular cerebral, de um infarto. Quando a gente fala de diabetes, a gente está falando de intercorrências muito graves, impotência, nós estamos falando de amputações em casos graves. Quer dizer, a gente entende que o mercado é imenso. Então, conhecer o mercado é muito importante. Saber para que público a farmácia está direcionando os seus esforços. Então, se nós estivermos falando de uma farmácia num grande centro, por exemplo, nós vamos ter aí 60% das pessoas que entram na farmácia que de alguma forma somam essas patologias. Excesso de peso, colesterol alto, hipertensão desequilibrada, diabetes, né? Somando então todos esses, nós estamos falando de 60%. E aí como é que a farmácia vai poder lidar com esse público? Ela vai lidar de uma forma transacional, como sempre fez, isso vai pegar uma receita, vai aviar lá uma metformina, uma estatina qualquer e simplesmente deixar a pessoa ir embora, ou ela vai querer fazer com que esse paciente, né, esse cliente que entra na farmácia, seja melhor atendido do ponto de vista mais amplo. Então, o balconista precisa entender que alguém que toma metformina, né, que está ali tratando do diabetes, essa pessoa merece um tratamento adicional. Será que essa pessoa está monitorando os seus níveis de glicose? Como ela faz isso? E com aí que frequência? entra o farmacêutico. Ou a função farmacêutica, né, Viviane? Porque a gente sabe que a presença do farmacêutico é extremamente relevante, mas dado o movimento de algumas farmácias de grande público, nem sempre o farmacêutico tem essa proximidade com todos os clientes. Os balconistas têm.
mas um balconista bem treinado, ele pode dirigir ao farmacêutico esses pacientes para que ele possa dar continuidade ao processo de venda. Entendi. Né? Então ele vendeu um produto, ele entregou aquilo que a receita continha, mas ele abriu uma oportunidade enorme de prestar um serviço adicionado, né? De perguntar se essa pessoa faz as suas medições frequentes, se for um produto para hipertensão, com que frequência que ela faz as medições, quanto de desequilíbrio há nessas medições, qual o procedimento que ela tem, se ela procura o médico ou se ela tem algum outro serviço médico que o ajude, seja a telemedicina, ou até usando outros profissionais, né? Ela é farmácia, que já foi até regulamentada pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, os horizontes se abrem. E onde que nós entendemos que está aí a nossa participação nessas oportunidades, em oferecer produtos que favoreçam essa medição, esse acompanhamento. Então, se a pessoa é um diabético e faz as medições de forma correta, como prescrito pelo médico, cuidando para que haja um controle dessa diabetes, ela vai estar evitando mais à frente a ocorrência de um desequilíbrio, né, da diabetes, que evitando uma amputação, evitando uma internação, evitando sofrimento para ela e para a família. Da mesma forma com as demais patologias. Você citou alguns números de pessoas portadoras de diabetes, enfim, colesterol alto, mas você tem dados de mercado? Assim, dados desse mercado de testes e aparelhos, assim, quanto movimenta, quanto tem crescido ano a ano, tem número em relação a isso? Na verdade, a gente percebe, até por conta da população, né, do envelhecimento da população, um tratamento, uma preocupação em fazer o monitoramento de forma maior. Isso na parte de glicemia, ou na parte de diabetes, é onde a gente percebe que acontece de forma mais crescente. Então, a gente está falando que é um mercado que cresce ali na casa dos 2 dígitos ano a ano, né? E assim tem sido. A gente teve ali no momento da pandemia uma mudança de comportamento, por quê? As pessoas acabavam tendo que fazer, para evitar ir ao médico, tinham que fazer a medição, né? Porque muitos fazem a medição, faziam em farmácia, começaram a fazer em casa, para evitar, obviamente, a exposição. E depois da pandemia, a gente teve os efeitos da pós-Covid. E um dos efeitos da pós-Covid foi justamente o aumento da prevalência da diabetes. Então, pessoas que tinham processo diabético, de diabetes que estava ali latente, com a pandemia ele se tornou uma realidade, né? Então, isso comprovadamente leva a um aumento de mercado e, portanto, dos produtos utilizados para patologia. De hipertensão, da mesma forma. As pessoas acabaram ficando em casa, a gente sabe questões que envolvem o humor, questões que envolvem aí as preocupações, né, decorrentes do isolamento, tudo isso acaba, de alguma forma, redundando num aumento dos quadros de hipertensão. Então, as pessoas se viram mais oprimidas, as pessoas se viram mais presas, né, dentro de casa, e quando voltam, as ocorrências de síndrome do pânico, por exemplo, acabam também aumentando. E a partir daí a necessidade de controlar, porque a hipertensão vai estar muito ligada a essas alterações que vêm também do humor, que vêm também da parte psicológica da pessoa. Eu não sei como a indústria, né, tem feito para disseminar essa informação de que esses testes, esses aparelhos estão disponíveis na farmácia, porque muita gente não sabe, né? Eu, por exemplo, pesquisei e achei 12 tipos diferentes de testes. Em quais categorias eles se encaixam, por exemplo? Diabetes hospitalar, ou tem uma categoria própria para teste? É muita coisa. O consumidor nem sabe que pode comprar isso na farmácia. Na verdade, a gente vê 2 tipos de oportunidade para a farmácia e a gente está trabalhando muito fortemente nos 2. Um é a venda balcão. Então, quando a gente fala aqui de aparelhos de glicose, de hipertensão, colesterol menos, mas oxímetros, por exemplo, nós estamos falando de uma venda balcão, onde a pessoa vai lá, recomendada por um médico ou aconselhada por alguém, faz sua compra e vai depois fazer um monitoramento residencial. E nós temos um segundo, né, plano, uma segunda oportunidade, que é a assistência farmacêutica, onde a farmácia vai utilizar dos mesmos equipamentos
e vai oferecer agregados a esses equipamentos de serviço. Ele faz dentro da farmácia. Ele faz dentro da farmácia. Então, nós, por exemplo, vamos falar de uma medição de glicose. As pessoas que já sabem, utilizam, têm recorrência, têm necessidade de fazer em casa. Mas muitas pessoas vão à farmácia para fazer a medição. Então, veja, a farmácia, nessa hora, ela pode explorar a venda de duas formas. Seja no balcão, para a pessoa levar para casa e fazer a sua medição, seja oferecendo um serviço agregado, através da assistência farmacêutica, que, como você bem disse, diferencia a farmácia na solução que ela vende. Deixa de ser uma relação transacional para ser uma relação de cuidado, né? Uma relação ampliada de valor que ela, ao longo do tempo, transforma, muito, né? De uma forma, tem feito isso, foi falado, inclusive, no painel, transforma isso em fidelidade, né? Transforma isso num cuidado que traz ou que prende o cliente àquela empresa, de tal forma que, a partir daí, ela conhece profundamente e pode oferecer para esse cliente outras soluções. Vide a telefarmácia, vide a possibilidade de um acompanhamento através dos bancos de dados que elas têm, processos de CRM, para que esse cliente se fidelize àquela farmácia. Queria falar de preço. São produtos assim com uma, como que eu vou dizer, com uma elasticidade muito grande no preço, né? A gente tem produtos com preço muito baixo, mas também tem. Eu queria dar um exemplo para mim assim do produto mais barato e do produto mais caro. O que é mais caro e o que é mais barato hoje nessa categoria? Como são diversos tipos de produtos, nós vamos sempre considerar alguns pontos que vão fazer com que essa percepção de preço ocorra. Primeiro, a qualidade do produto. Isso é básico. Se nós estamos falando de um produto que faz o monitoramento de sinais vitais, a gente não pode abrir mão da qualidade. E muitas vezes, por conta de um mercado crescente, por conta de um mercado grande, a gente tem ofertas que nem sempre trazem o grau de qualidade que mereceria ser trazido, né? Como muitas vezes a gente vê em outras situações também, né? Então, a gente entende que garantir a qualidade tem um preço. E que esse preço, de alguma forma, tem que ser colocado na hora da venda do produto. Então, nós vamos ter produtos que têm uma procedência mais garantida, produtos de marcas que têm conhecimento aprofundado em determinada patologia. Isso é muito importante, porque a farmácia precisa vender um produto de qualidade, porque a gente está falando da vida do paciente. É essa questão que vai ter que, de alguma forma, imperar, Viviane. O balconista, o farmacêutico, tem que entender que, naquele momento, não é só uma relação comercial, é uma relação de cuidado, é uma relação de tratamento. E muitas vezes negligenciar o cuidado e o tratamento com um apelo de preço baixo pode ser fatal, né? Então, uma pessoa descompensada na hipertensão, que faz uma medição errada e que, a partir dessa medição, e a gente sabe que ocorre muito, né? Em casa, a pessoa fala, estou com pressão, a minha pressão está baixa, vou usar sal, né? Tem gente que coloca sal. Isso é da época dos avós, não é isso? Mas tem muita gente que faz isso. Se a medição foi errada, ela está com a pressão alta, né, e o medidor não detectou essa pressão alta, ela toma uma medida que ela entende positiva da forma errada. Por isso que a gente acha que a assistência farmacêutica ela vai muito bem nesse momento. Porque quando a farmácia oferece o serviço agregado, ela está oferecendo cuidado profissional. E esse profissional que já teve a atenção na hora de colocar um produto para que fizesse a medição de qualidade, ele vai saber também orientar a pessoa, vai ter certeza de que a calibração daquele equipamento foi feita, de que ele está em dia com os cuidados, que ele tem todas as licenças. Então, se nós estamos falando de produtos que exigem Anvisa, que tem Anvisa, produtos que exigem Inmetro, que tem Inmetro, Anatel, muitos dos nossos produtos hoje fazem ligação direto Bluetooth como plataforma de monitoramento de saúde. Então, também exige uma certificação Anatel, né? E nem sempre a gente vê o cuidado em buscar essas certificações na hora em que se negocia um produto. Ricardo, são produtos do autosserviço? O cliente chega e olha na gôndola e pega? Como funciona isso dentro da farmácia? Os equipamentos de monitoramento de saúde estão muito de acordo com o tipo de farmácia em autosserviço. Então, é possível que em vários pontos de vendas você vai ver lá um aparelho de pressão disponível para o cliente olhar, fazer a comparação e levar.
Porém, a gente já vem, ultimamente, principalmente nas grandes redes, uma preocupação em deixar exposto, mas não à mão. Quer dizer, o cliente vê, mas ele, para ter a compra, né, para ter o atendimento, ele precisa, ou ele busca o atendimento do balconista. Nessa hora, o balconista tem que estar preparado para poder fazer a indicação. E quando a gente fala de testes, que eu deixei, a gente falou um pouco de equipamentos, mas vamos entrar um pouquinho na parte de testes, né? A gente tem ainda mais marcada essa diferença, porque a gente tem os autotestes, que muitas vezes, né, estão no balcão, à disposição do cliente, como se fosse um produto, autosserviço, né? Então ele vai lá, escolhe o dele, e outras vezes eles precisam do atendimento especializado do farmacêutico. Em testes que tem essa exigência, não, a gente não vê exposição, fica normalmente na área de assistência farmacêutica e só vai ser disponibilizado com o acompanhamento do profissional. Então, hoje nós já temos testes, autotestes, que ficam no autosserviço, mas a grande maioria deles ainda exige o serviço do farmacêutico para que seja disponibilizado. Se eu for entrar numa farmácia para comprar um aparelho, um teste, eu vou pedir informação, eu vou precisar de uma orientação, porque é uma decisão que a gente não pode errar na decisão, né, na compra. O consumidor não pode errar na compra, né? Então, e por isso a indústria tem, Viviane, uma preocupação em capacitar bem não só o balconista da farmácia, mas como muitas vezes nós chegamos às farmácias através de distribuidores, também a equipe de venda do distribuidor, né? Porque se não houver uma responsabilidade em cadeia, claro que o consumidor é que vai lá na frente pagar um preço por essa falta de cuidado. Então nós temos aí uma responsabilidade grande com o que trazemos. A Med Levinson hoje tem 18 empresas que ela traz para o Brasil com exclusividade, 18 marcas em toda a sua linha de produtos, e a gente, por ser distribuidor exclusivo no Brasil de cada uma dessas marcas, nós temos uma responsabilidade com os nossos clientes, sejam distribuidores, sejam varejistas ou consumidores, né, os clientes finais, como também temos com a indústria, que nos escolheu para essa representação exclusiva no Brasil. Agora, Ricardo, você tem algum, se não tiver não tem problema, mas assim, algum case, alguma história de alguma farmácia que vocês acompanharam e que não trabalhava com essa categoria, começou a trabalhar e foi um sucesso e aumentou o ticket médio em, sei lá, tantos %, aumentou o faturamento. Tem alguma história para contar para gente? O próprio mercado, Viviane, durante aí o período da pandemia, trouxe isso, né? Então, nós vimos as redes que se anteciparam, as grandes redes da Abrafarma, né, que foram aí ponta de lança na oferta, eu estou falando aí de testes, né, e que com essa oferta tiveram um resultado muito positivo, né, no volume de vendas, né, no volume de receita e também na sua rentabilidade, porque durante a pandemia essa oferta de serviços foi amplificada e esse aumento, né, essa recorrência trouxe receita e trouxe rentabilidade. E hoje, como a gente vê, a preocupação dessas mesmas redes, uma vez que a Covid, a pandemia diminuiu muito, em buscar alternativas que façam com que se mantenha, né, pelo menos parcialmente, esse fluxo de pessoas e essa prestação de serviço. Então, as grandes redes hoje são Mas o que pode ser feito, então? Assim, bom, agora a gente já diminuiu o número de casos de Covid. O que a farmácia pode fazer para manter esse fluxo, essa busca, esse interesse do consumidor? Excelente pergunta. Primeiro, mais uma vez, entender o consumidor. Okay. Mais uma vez, entender o consumidor. Nós temos hoje uma gama de testes muito grandes, né? Então, a gente está falando, a Med Levinson tem mais de 50 testes registrados, em estoque, e vai aí numa amplitude grande que cabe tanto para o hospital quanto para o serviço de saúde da assistência farmacêutica. Claro, vamos dar aí o tratamento adequado para cada patologia. Então, nós temos testes hoje para hepatite. Hepatite é uma doença silenciosa, né? Hepatite A, hepatite B. Muitas vezes o hospital faz esse teste, mas nós temos as farmácias se interessando também. Nós temos testes para H. pylori,
né? H. pylori, uma bactéria que ao longo do tempo era diagnosticada através do exame de endoscopia, coleta de material e através da coleta de material de biópsia, a constatação do H. pylori. Hoje nós temos um teste rápido que faz isso. Então, A tecnologia vem fazendo com que os testes evoluam cada vez mais. na verdade, quando a gente fala teste rápido, tem que desmistificar um pouquinho, né? Porque isso ficou teste rápido, teste rápido, teste rápido. A nomenclatura correta pela Anvisa é TLR, teste laboratorial remoto. Né? São testes que são feitos longe daquela estrutura ambulatorial, laboratorial que a gente conhece, que ainda está sob avaliação da Anvisa. A Anvisa está discutindo isso. Isso. Eu acho que está em andamento uma revisão da RDC 302, Isso. porque agora, assim, pelo que eu entendi, a gente fez um episódio e falou disso, a Anvisa quer trazer uma resolução citando diretamente a farmácia, dizendo, olha lá na letra, a farmácia pode fazer teste laboratorial remoto. Isso. Né? E a gente sabe, tem hoje, isso né, uma pode ser um legislação divisor que de diga. águas, Viviane, porque no momento em que a farmácia passa a ter, né, pela Anvisa, a possibilidade de ampliar o leque de testes, ela pode agregar mais serviço ainda. Então, falava aqui de H. pylori, né? Quantas vezes a pessoa entra numa farmácia, compra, até porque fez eventualmente um exame, uma endoscopia, né? Fez lá a sua endoscopia, diagnosticou a bactéria, o médico prescreveu o tratamento. A partir daí, ela pode, ao longo, né, de um tempo, ou mesmo antes de fazer essa endoscopia, porque a gente sabe que muitas vezes depende do serviço de saúde, né, as pessoas vão marcar um exame, demora às vezes muito tempo, ela pode fazer um teste laboratorial remoto e antecipar esse diagnóstico. Né? O teste de H. pylori, em torno de 10 minutos, você tem um resultado que pode ser positivo ou negativo, reagente ou não reagente. E você, ao invés de esperar 1 mês, 2 meses para fazer o exame, o médico pode entrar com uma medicação, porque ele tem a certeza de que aquela pessoa foi reagente ou não. Não que depois ela possa não deixar de fazer o exame, ela virá fazer o exame, vai confirmar o diagnóstico, mas já está tratada. Né? Como outros produtos que a gente tem que podem favorecer o tratamento. Por isso que a gente tem uma expectativa muito grande na mudança da RDC, não só por conta dessa oportunidade que a farmácia tem, né, para poder gerar esse fluxo, para levar esse fluxo e agregar serviço, como também na melhoria ou na prevenção e acompanhamento e antecipação do tratamento para a população. Nós entendemos que há aí uma oportunidade real para a saúde pública. Eu acho que falta divulgar mais, a farmácia mostrar mais que ela pode fazer tudo isso, esses serviços, enfim. A mudança na RDC eu acho que vai favorecer essa aceleração nas farmácias para que demonstrem que tem essa oportunidade. Hoje há ainda uma preocupação de que a legislação seja definitiva e que os esforços comerciais, de comunicação, muitas vezes de investimento da farmácia, vão ser assertivos, porque também não adianta, e é perfeitamente compreensível, né, um empresário fazer um investimento e depois ficar na dúvida se ele vai poder usufruir ou não. É a insegurança jurídica da questão. Exatamente, né? Que tanto se fala, né, ultimamente no Brasil, insegurança jurídica. Não só no setor, mas em muitas outras áreas. Né? Pois é. E a gente sabe que o investimento hoje isso não é baixo. Isso é um ponto importante, né? Inclusive, que até nem tinha pensado muito sobre isso, mas pode ser que o setor ainda realmente tenha muito receio em função dessa indecisão da Anvisa. A própria RDC 44 também está em revisão já há um tempo e a Anvisa não publica uma nova RDC. Isso realmente traz muita insegurança jurídica. Eu me lembro na Abradilan de 2022, que foi quando voltou, né, pós-pandemia, a expectativa era que em 1 ou 2 meses houvesse a revisão da RDC. Nós estamos falando de um ano, né? Nós estamos falando de 1 ano, e a partir daí, não, é mais 2 meses, mais 2, abre consulta pública, compila tudo que foi. E, de fato, as discussões vêm ocorrendo, não é que não ocorreram, mas a definição não ocorreu. E a gente sabe que enquanto está em discussão, as mudanças podem ocorrer. Né? Mas tem uma frase da Anvisa, que eu não me esqueço dessa frase. Uma vez eu procurei a Anvisa para uma entrevista sobre um determinado tema, sobre provavelmente serviço farmacêutico. E aí eu perguntei para a Anvisa e ela disse assim para mim, primeiro
o mercado faz, depois a gente regula. É. Frase da Anvisa. Mas veja, isso tem um custo, porque o mercado pressupõe, ou nos faz pensar quem faz. É o mercado todo ou são aqueles que de alguma forma têm mais capacidade financeira? E a gente obviamente vai falar das redes, mas alija o médio empresário ou aquele que de alguma forma gostaria de investir e não investe. Concordo. Né? Isso de alguma forma inibe. Não é qualquer um que consegue uma liminar, por Perfeito. exemplo, né? Exatamente. Então, aí mais uma vez a gente reforça aqueles que têm escala, aqueles que têm uma estrutura mais organizada, mas em compensação exclui aqueles que poderiam estar fazendo e por falta de segurança simplesmente não fazem. Então, Anvisa, estamos aguardando. Em breve. Ricardo, Agora espero que em breve. maravilhosa a nossa conversa. Quero te agradecer. Bom. Como as pessoas te encontram? Você quer deixar um site, uma rede social? A Med Levinson tem um site, né? www.medlevinson.com.br. Nós temos também um serviço de atendimento, que é o nosso teleatendimento, 4003-9021. Então, para quem quiser qualquer informação, é um canal de comunicação que a gente deixa à disposição. Ótimo. A gente também participa da Conexão Farma, né? Então, esse ano passado, e vamos estar nas próximas. E temos uma rede de representantes no Brasil todo. A Med Levinson atua nacionalmente e os nossos representantes também ficam à disposição sempre que necessário. Maravilha, obrigada. Obrigado você, Vivi. Foi ótimo. Mais uma vez, prazer te reencontrar. Prazer. Beijo. Bom, obrigada a você pela companhia. Siga a Bradilã nas redes sociais, gosto sempre de pedir. Você também pode curtir. Se você está no YouTube, você pode curtir esse vídeo, pode compartilhar. Isso vai fazer com que esse conteúdo chegue para mais empresários, para mais proprietários e proprietárias de farmácias e drogarias em todo o Brasil. Obrigada, eu te vejo na próxima. Tchau.